Olá, meus amigos e minhas amigas. Bem-vindo ao canal Patrimônio para o Futuro. Eu sou o Felipe Augusto e nesse vídeo quero contar para vocês como foi a nossa experiência de sucesso na construção da casa onde moramos hoje. A nossa mansão, fruto de muito planejamento e trabalho. Então venha comigo nessa jornada. Roda a vinheta! Galera, antes de começar nossa incrível jornada, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para os próximos vídeos, compartilhar com seus amigos se o vídeo fizer sentido para você. Na época, eu ainda era noivo da minha esposa, a gente fazia planos para o casamento e para o futuro. E já sabíamos que a base de tudo seria o nosso lar. A casa é o castelo de uma família, é ali que você vai construir a sua história, criar seus filhos e viver as melhores memórias da vida. Desde o início, tínhamos um objetivo claro. Queríamos uma moradia que nos proporcionasse conforto e, ao mesmo tempo, espaço para crescer como família. Nosso plano era ter, no mínimo, 2 filhos. Começamos olhando apartamentos, mas logo percebemos que o valor que tínhamos na época até serviria para o casal, porém não atenderia às necessidades futuras, com crianças e mais espaço. Foi ali que decidimos, então, construir a nossa própria casa, já pensando nos filhos que ainda viriam e na qualidade de vida que queríamos ter. Começamos a procurar terrenos com uma estratégia bem definida, buscar regiões para onde a cidade inevitavelmente iria crescer. Por que tudo isso? Porque os terrenos mais afastados do centro ainda eram mais baratos, e com o mesmo dinheiro poderíamos comprar algo maior, com potencial de valorização e mais liberdade para construir. Selecionamos 2 bairros que, na nossa visão, seriam os próximos polos de imóveis de alto padrão. Depois de muitas visitas, encontramos um loteamento novo a apenas 2,5 quilômetros do Parque Barigüi, um dos locais mais tradicionais e valorizados de Curitiba, e cerca de 7 quilômetros do centro. O lugar era promissor, infraestrutura completa, ruas asfaltadas, esgoto, água encanada, mas praticamente deserto. Quase nenhuma casa construída. Todos os lotes já haviam sido vendidos pela incorporadora, sobrando apenas os que estavam na mão de proprietários particulares. Até que um dia, folheando os classificados do jornal, encontramos o anúncio de uma imobiliária. 2 lotes lado a lado, totalizando 1.200 metros quadrados, à venda naquele mesmo loteamento. Pertenciam a um cidadão que estava de mudança e precisava vender rápido. Para vocês terem uma ideia, o terreno era praticamente uma floresta, cheio de árvores altas e com apenas um vizinho próximo, um casal de arquitetos que havia sido um dos primeiros a construir ali. Fizemos uma proposta ousada, uma entrada e mais 3 parcelas sem juros, e isso numa época em que a inflação passava dos 20% ao mês. E deu certo, o proprietário aceitou e assim começamos a dar forma ao que viria a ser o nosso grande projeto de vida. Naquela época, tanto eu quanto minha esposa tínhamos ótimos empregos. Somando os 2 salários, nossa renda era bem alta para a realidade do momento. Mas mesmo assim a gente nunca se acomodou. Sempre procuramos formas seguras de multiplicar o dinheiro. E uma das estratégias que usamos foi investir em cartas de crédito de consórcio para automóveis. A lógica era simples. Comprávamos várias cotas do mesmo grupo e quando algum era sorteado, revendíamos com bom ágio. Um lucro limpo, sem especulação e sem ilusão. O mais importante, sem risco para o nosso capital. Lembrando que naquela época era favorável, hoje não sei como está. Ao mesmo tempo, recusamos diversos negócios milagrosos, que prometiam dobrar o dinheiro em pouco tempo. Nunca entramos nessas armadilhas, porque a verdade é uma só: dinheiro fácil não existe. Um tombo financeiro naquela fase da vida teria sido fatal para os nossos planos. Por isso, sempre que surgia um investimento de valor mais alto, fazíamos questão de consultar o nosso advogado. Pode parecer um gasto a mais, mas na prática foi um dos melhores investimentos que fizemos. Nunca tivemos problemas jurídicos, nunca caímos em golpes
e todos os nossos negócios foram feitos com segurança e clareza. Essa é uma lição que eu carrego até hoje. Antes de qualquer decisão importante sobre patrimônio, consulte sempre um advogado. E sabe o que é curioso? Enquanto a gente fazia tudo com calma e segurança, teve um amigo meu que decidiu seguir o caminho oposto. Entrou no mercado futuro do café, acreditando que ia ficar rico da noite para o dia. No começo parecia promissor, mas o final da história foi trágico. Ele perdeu tudo. Eu aprendi muito observando aquilo e entendi de vez que o dinheiro que vem fácil vai embora ainda mais rápido. Mas essa história completa eu vou contar num próximo vídeo, porque vale a pena refletir sobre o que leva uma pessoa a perder o que tem em busca do que não precisa. Pouco tempo depois veio outro momento importante da nossa vida, o casamento. O país ainda vivia tempos de economia instável e cada decisão financeira precisava ser muito bem pensada. Tivemos então uma conversa sincera sobre a lua de mel. Naquela época, viajar para o exterior era um sonho de quase todo casal recém-casado. Mas quando colocamos tudo na ponta do lápis, passagens, hotel, alimentação, câmbio, percebemos que aquele dinheiro poderia ser o primeiro passo para algo muito maior. Foi aí que tomamos uma decisão que para muita gente parecia estranha. Abrimos mão de uma viagem internacional e fomos passar a lua de mel em Balneário Camboriú, aqui mesmo em Santa Catarina. Foram dias maravilhosos, simples, mas cheios de significado. E o melhor, voltamos para casa com o bolso equilibrado e a cabeça cheia de planos. Com o valor que teríamos gasto numa viagem ao exterior, decidimos investir naquilo que seria a base de tudo, a fundação da nossa casa. Foi ali que o sonho começou a sair do papel. Cada decisão, cada renúncia e cada escolha consciente foram se transformando em tijolos reais. O alicerce não só da casa, mas da vida que estávamos construindo juntos. O projeto da nossa casa foi feito com muito cuidado. Trabalhamos com um arquiteto que desenvolveu uma planta de 550 metros quadrados, uma casa de luxo, com piscina, área de lazer e tudo o que imaginávamos para uma vida confortável em família. Queríamos um olhar acolhedor que fosse também um ponto de encontro com amigos e familiares. E é exatamente o que ele se tornou até hoje. Nos anos seguintes, fomos construindo aos poucos dentro das nossas possibilidades. Sobrava dinheiro, ia para a obra. Férias mais curtas, menos viagem, lazer sem exageros, mas sempre mantendo um bom padrão de vida, com equilíbrio. Tivemos a oportunidade de fazer um financiamento imobiliário, mas decidimos seguir com recursos próprios. Foi a nossa escolha e para nós se mostrou a mais acertada com o passar dos anos. Isso não significa que o financiamento seja errado. Cada realidade é única. E às vezes o crédito é o caminho certo. O importante é pensar em médio e longo prazo e nunca se deixar levar pela pressa. Um detalhe curioso. Na época, o bairro era praticamente deserto. Poucas casas, terrenos vazios, ruas silenciosas. E por isso mesmo muita gente nos ridicularizava. Achavam que estávamos loucos por investir ali, tão longe do movimento, sem perceber o potencial da região. Mas nós sabíamos para onde a cidade iria crescer. Tínhamos estudado isso desde o início. A obra foi avançando aos poucos. Quando conseguimos deixar uma parte da casa pronta e habitável, nos mudamos mesmo sem estar tudo concluído. Assim eliminamos despesas como aluguel e condomínio. E todo o dinheiro economizado voltava para a construção. Também aproveitamos pontas e estoques de materiais de primeira linha e liquidações vantajosas, sempre buscando um melhor custo-benefício, sem abrir mão da qualidade. Enquanto isso, o restante do nosso dinheiro ficava aplicado em investimentos seguros de bancos sólidos com liquidez imediata. O rendimento era menor, sim, mas sem riscos, e isso nos permitia dormir tranquilos com o dinheiro sempre disponível para quando a obra precisasse. E o tempo mostrou que o nosso raciocínio estava certo. A cidade começou a se expandir e aquelas áreas próximas,
que antes eram mato e terreno vazio, viraram condomínios de luxo. Novas casas começaram a surgir, todas de alto padrão, atraindo famílias de classe A, em busca de qualidade de vida. O resultado foi uma valorização gigantesca dos imóveis. E o mais interessante, aquelas mesmas pessoas que lá atrás riram da nossa decisão, hoje ficam encantadas com o bairro, com a estrutura e com o nível de valorização que a região alcançou. Só que agora, ironicamente, não tem mais condições financeiras de comprar um imóvel ali. Como eu sempre digo, o mundo dá muitas voltas e a língua, quando não é usada com cuidado, volta para te chicotear. O resultado de uma década de esforço e visão. A nossa casa levou 10 anos para ficar pronta. 10 anos de trabalho, de escolhas conscientes e de muita paciência. Cada parede levantada, cada detalhe do acabamento, cada mudança de projeto, tudo foi feito com dinheiro do nosso próprio esforço. Não tivemos financiamento, não tivemos herança, não tivemos sorte, tivemos planejamento, disciplina e fé. Hoje, quando caminho pela casa e vejo o que construímos, lembro de cada etapa dessa jornada. Lembro das conversas na mesa de cozinha, calculando o que poderíamos gastar naquele mês. Lembro das vezes em que adiamos uma viagem ou trocamos um lazer por um investimento na obra. Lembro também das noites em que olhávamos o terreno vazio e dizíamos: um dia isso aqui vai ser o nosso lar. E o dia chegou. A casa ficou pronta e, o mais importante, ficou do nosso jeito, com a nossa história em cada canto. Não é apenas uma mansão, é um símbolo de uma filosofia de vida. Construir sem pressa, com propósito, com responsabilidade. Hoje olho para trás com orgulho, não pelo luxo da casa, mas pelo caminho que percorremos para chegar até aqui. Porque o verdadeiro patrimônio não é o imóvel em si, é o que você se torna no processo de construí-lo. E se eu puder deixar um conselho para quem está começando agora, é este: pense no longo prazo. A vida recompensa quem tem paciência, quem sabe esperar e quem age com prudência. A pressa é inimiga do patrimônio. Como eu sempre digo aqui no canal, patrimônio é coisa séria. Consulte sempre o seu advogado. E nunca se esqueça, o futuro começa das decisões que você toma hoje. Se esse vídeo fez sentido para você, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar aquele like gostoso. Compartilhar o vídeo com amigos, ajude o canal a crescer. Um abraço e até o próximo vídeo.